Bom, galera, chegou o momento aí de você testar seus conhecimentos aí a partir dessas aulas aí sobre raiz, caule, folha e propagação vegetativa. Então, selecionei aqui algumas questões para a gente discutir tanto da lista anterior como dessa nova lista aí que foi postada para vocês, não? Então, vamos começar aí com as questões da lista anterior. E aí eu selecionei essa questão 15 aí para vocês, uma questão aí de 2010, tá bom? Que fala o seguinte: os cereais são ainda hoje a base alimentar da maioria dos povos. As gramíneas, família botânica a qual pertence a maioria deles, esse termo gramínea hoje é chamado de família Poácea, tá certo? É um termo mais atual. Formam um grupo bem sucedido de plantas. Esse sucesso pode ser atribuído, entre outros fatores, à presença de regiões com atividade meristemática contínua, localizada junto aos nós do caule, e aí ele dá um número aqui, um número 1, na bainha em 2 e na lâmina em 3. A figura que indica corretamente a localização das três regiões meristemáticas citadas 1, 2 e 3 nessa ordem, colocando esse grupo vegetal em vantagem com relação a outras famílias botânicas, é a seguinte. Então, primeiramente, o termo aqui, tá? O termo aqui é células meristemáticas. O que é isso? Então, as células meristemáticas, elas são o equivalente em animais que nós chamamos de células tronco, ou seja, as células meristemáticas, elas são células que têm um alto poder mitótico, ou seja, são células que se multiplicam muito e elas originam todos os outros tipos de células do corpo de uma planta, dos outros tecidos da planta. É o que nós chamamos de células totipotentes. Então, as células meristemáticas, elas são células totipotentes e elas são responsáveis pelo crescimento, tá, dessas plantas, pela formação de novos galhos, aumentando aí, por exemplo, a quantidade de folhas, formação de flores, tá bom? Então elas são importantíssimas. Então ele indica aí que nessa família Poácea das gramíneas, que é a família aí, por exemplo, do arroz, do trigo, do milho, que são importantes aí para a nossa alimentação, da base alimentar aí da maioria dos povos, ou seja, nessa família aí, ele pede para você identificar essas regiões meristemáticas aí, nos nós do caule, na bainha, tá? E na lâmina. Então vejam só, ele pega aqui como exemplo, tá bom? Essas plantas da família Poácea, elas têm aquele caule do tipo colmo, onde os nós e os entrenós são bem visíveis, tá bom? Então, nesse colmo, no colmo, eu identifico isso aqui como os nós, tá bom? Eu identifico aqui como os nós. Então, eu já sei aqui da atividade das células meristemáticas nos nós. Seria aqui o número 1. A bainha é o local por onde a folha se insere no caule. Então, o número 2 aqui representa a bainha da folha. Por quê? Porque essa aqui é uma folha que nós chamamos de folha invaginante. Ela se insere no caule diretamente pela bainha, não tem o pecíolo. E aqui seria o limbo, ou a lâmina foliar. A lâmina foliar é o limbo. Tá bom? Então, nessa questão aqui envolve aí morfologia do caule e morfologia da folha, tá certo? E a
parte de tecidos, que seria aí das células meristemáticas. Então, a própria letra A aqui já é a resposta, tá bom? O 1 representa aqui o nó, o 2, ó, aqui o 2 aqui é o internó, né? Então, o 2 aqui é a bainha e o 3 é o limpo. Bom, a próxima questão é sobre a morfologia da raiz, questão aí de 2016. É a quinta questão da primeira lista que foi postada para vocês. A figura ilustra alguma das principais partes da raiz de uma planta eudicotiledônea. Não precisava nem ter dito isso, porque você já sabe que aqui é de uma dicotiledônea. Por quê? Porque essa raiz aqui é o que nós chamamos de raiz axial ou pivotante. Como assim, professor? É essa raiz que tem um eixo principal, de onde parte outras raízes de menor tamanho, tá bom? Mas nesse caso aqui, essa região aqui que ele está representando não é a zona suberosa, tá? Não é a zona suberosa onde se forma lá novas raízes. Essa região aqui, qual será? É a que ele vai perguntar. Letra A. Indique as funções das estruturas apontadas pelos números 1 e 2, respectivamente. Então, nós vimos que a raiz ela apresenta o colo, que é a área de transição da raiz com o caule. Ela tem a zona suberosa, que é a zona de ramificação. Essas duas não aparecem aqui. E aí você tem essa região aqui, onde estão os pelos absorventes, que é a região 2, é a chamada zona pilífera. E aqui vem a zona de elongação e a zona meristemática, que é protegida por essa região 1, que nós chamamos de coifa, tá bom? Então, qual é a função da região 1, que é a coifa? Então, você vai responder o seguinte, a região 1 é a coifa, responsável por proteger a zona meristemática, porque as células meristemáticas elas são jovens, as paredes celulares delas são finas. Então, como essa região aqui é uma região de atrito com a raiz, ela vai proteger o desgaste nessas células meristemáticas. Então, por isso que ela funciona aí como uma espécie de gelatina, protegendo aí, ajudando a raiz a deslizar dentro do solo. Essa região 1 nós chamamos de coifa. Já a região 2, que é a zona dos pelos absorventes, a zona pilífera, ela é responsável pela absorção de nutrientes, ou seja, pela absorção de água e dos sais minerais, tá? Que vão formar aí a primeira seiva da planta, que é a chamada seiva bruta. Então está respondida aí a letra A. Letra B. No interior da raiz existe a endoderme, formada por células bem unidas entre si e dotadas de reforços impermeáveis, chamadas de estrias de Caspari. Explique a vantagem desses reforços impermeáveis que auxiliam na principal função da raiz. Sobre o que é isso? O senhor não falou disso. Bom, é porque essas questões de morfologia vegetal, elas terminam entrando também em tecidos. Então, se eu fizer um corte transversal aqui dessa raiz, nessa região aqui dos pelos absorventes, eu vou ver aqui, ó, o pelo, como é que aparece. Isso aqui é um corte transversal, então vai aparecer aí como se fosse uma pizza, tá bom? Então, você tem aqui o tecido epidérmico, você tem aqui o tecido córtex, e aqui você tem essa região que nós chamamos de cilindro central, onde você tem aqui a chamada endoderme, que é a primeira camada aí desse cilindro central. Aí você tem aqui o periciclo, que aqui vai formar as raízes secundárias, tá? Não se preocupe que nós vamos estudar isso dentro de histologia vegetal, que é a nossa terceira parte da botânica. E aqui nós temos células de floema e células de xilema, que são os condutores das seivas. Bom, essa endoderme que ele está falando, ela é impermeabilizada por depósitos extras de celulose chamados de estrias de Caspari. Essas estrias de Caspari, ou Caspari, elas vão impermeabilizar a endoderme, tá bom? E qual é a vantagem disso? A vantagem é que
A seiva que entra aqui pelos pelos absorventes, nessa condução horizontal, quando ela chegar aqui dentro do xilema, por exemplo, ela não tem mais como voltar para o solo, por causa dessa impermeabilização da endoderme. Então, a endoderme ela tem uma função, por exemplo, de filtrar a seiva que entra. Muitas vezes essa seiva vem com substâncias tóxicas que vão ficar retidas porque nesses espaços intercelulares não passa nada. Tem que passar por dentro das células da endoderme. E aí, passando por dentro delas, elas têm como controlar, ok? Então, a endoderme ela tem função de filtrar a seiva bruta, tem a função de controlar a entrada de água e minerais dentro do cilindro vascular, e uma vez que a seiva esteja aqui, ela vai impedir o refluxo da seiva, ele retornar para o solo. E aí ele só tem um caminho a seguir, que é subir, beleza? Bom, a terceira questão que eu separei para vocês aí é a sétima, também da primeira lista, questão aí de 2016. Fornecer suporte às folhas e transporte das seivas brutas e elaboradas são as principais funções do caule. Analise as proposições em relação à informação. Aí traz aqui 5 itens e pede para você marcar a alternativa correta. E nas alternativas, ele vai falar aqui qual delas é a correta. Então, aqui nós vamos ter 4 falsas e uma verdadeira. Então, o item 1 diz o seguinte: o caule do tipo volúvel, que é o das trepadeiras, é um caule aéreo, ereto, aí já começa, não é ereto, ele é rastejante, tá certo? É leve, ele cresce em cima das outras, não é lenhoso. A exemplo de uva, chuchu e feijão. E feijão não é esse tipo de caule, tá bom? O feijão, ele é, alguns tipos são prostrados e outros ele é uma arte. Então esse item 1 aqui está falso. O chuchu também ele é rastejante. Bom, 2. O caule tipo colmo, que foi o que a gente já viu aí na primeira questão, é um tipo de caule lenhoso e rastejante. Não, o colmo é um caule ereto, tá bom? No qual são nitidamente observados os nós entre nós. Isso aqui está certo. Exemplo, palmito coqueiro. Não, palmito coqueiro é estipe. É falso esse item. 3. O caule do tipo rizoma é um caule subterrâneo com desenvolvimento perpendicular à superfície, a exemplo da batata inglesa, cenoura e aipim. Não, batata inglesa é tubérculo, e cenoura e aipim são raízes. Não tem nada a ver com rizoma. Rizoma é lá da bananeira, da samambaia. Então esse item 3 está falso. 4. O caule do tipo bulbo é um caule subterrâneo de tamanho reduzido envolvido por folhas modificadas que são chamados catáfilos. É o caso da cebola e do alho. Então o quarto está correto. E o quinto, o caule do tipo estipe é um caule com muitos galhos, não, ele não forma galhos, lenhoso, a exemplo laranjeira e coqueiro. Laranjeira é tronco, coqueiro é estipe. Então está errado esse item. Então o quarto é que está certo. E as alternativas que falam aqui a afirmação 4 está certa é a letra A. Está correta, assim como os exemplos desse tipo. Ok? Então, essa seria aí a resposta da sétima questão. Bom, vamos passar agora para as questões da lista sobre propagação vegetativa, ou seja, as formas de reprodução assexuada, principalmente em angiospermas. E aí começa com essa questão aqui, bem recente, da Unesp, 2017, a segunda questão dessa lista sobre propagação vegetativa, a nossa segunda lista aí que foi postada. A enxertia consiste em implantar parte de uma planta viva em outra planta de igual ou diferente espécie. A planta introduzida, o enxerto, produz folhas, flores e frutos, enquanto a planta receptora, o porta-enxerto, capta água e nutrientes do solo. Então, esse enxerto ele pode ser chamado também de cavaleiro e o porta-enxerto pode ser chamado de cavalo, no linguajar aí mais
popular. A figura esquematiza uma das técnicas indicadas para enxertia entre espécies de hortaliças, tais como pepino, abóbora, melão, melancia. Bom, veja aqui o que ele está fazendo. Tá? Ele diz aqui, suponha que o enxerto de pepino, Cucumis sativus, tenha sido introduzido em um porta-enxerto da abóbora, Cucurbita moscata. Então veja só, o que foi que eu falei para vocês. Para que o enxerto tenha sucesso, você não pode fazer aí com todo tipo de planta. Tá? Eu pegar, por exemplo, um porta-enxerto, que é, por exemplo, um pé de manga e colocar lá no enxerto um coqueiro. Não vai funcionar, não vai dar certo. Por quê? Porque tem que ter proximidade evolutiva entre o enxerto e o porta-enxerto. E essa proximidade ela tem que ser no mínimo da mesma família. Então, se a gente pegar aqui o pepino e a abóbora, eles são da família Cucurbitácea. É a mesma família vegetal. Então, existe entre eles uma proximidade evolutiva muito grande. Tá bom? Então, veja só, o que ele está fazendo aqui. Ó. Então, ele está cortando aqui primeiro o enxerto, que pode ser chamado também de explant, aqui do pepino. Então, ele pegou o pé de pepino e passou a faca aqui, cortou o enxerto. E, ao mesmo tempo, aqui no porta-enxerto da abóbora, ele também cortou e tirou esse ápice aqui. Tá bom? Corte do porta-enxerto. Aí colocou um tubo aqui para a fixação do enxerto. E aqui esse tubo vai receber, tá? Aqui tem o caule, a raiz da abóbora, vai receber a folhagem lá, tá? A folha, o enxerto vai ser inserido nesse tubo de fixação, tá bom? E aí as superfícies do enxerto e do porta-enxerto devem permanecer ali em contato, como está mostrando aqui. E aí vai ficar ali alguns dias para que a estrutura ali se solde, ocorra a fusão entre as partes vivas, entre as células ali meristemáticas, entrem em contato uma com a outra e aí cicatrize aquela região, tá bom? Então essa técnica que é chamada de enxertia, do tipo aí garfagem, que é a forma mais comum da enxertia, certo, pessoal? Então vejam só, ele vai perguntar o seguinte: os frutos produzidos por essa enxertia, então essa planta aqui que foi enxertada, serão de quem? Essa planta aqui enxertada, ela vai produzir pepinos ou ela vai produzir abóbora? Bom, vamos resolver isso. Então, a letra A vai falar o seguinte: os frutos produzidos por essa enxertia serão, letra A, pepinos, cujas sementes darão origem a exemplares de Cucurbita moscata. Bom, como esse aqui é o que ele fala no início, a planta introduzida no enxerto vai produzir folhas, flores e frutos. Então, todas as flores que vão nascer aqui desse enxerto vão ser do pepino. Então, consequentemente, os frutos serão pepinos. Por quê? Porque o porta-enxerto vai funcionar apenas para captar água e nutrientes do solo. Então, a alternativa iniciou corretamente. Os frutos serão pepinos. Agora, esses pepinos darão sementes de pepinos, ou seja, da espécie Cucumis sativus, não Cucurbita moscata, que é abóbora. Mas ter o pepino com semente de abóbora dentro não faz sentido. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Híbridos estéreis com característica de Cucumis sativus e Cucurbita. Ou seja, vai ter aí frutos pepino e abóbora junto. Não, não é uma hibridização. C. Abóboras. Não, não é abóbora. A gente já sabe que não vai ser abóbora, vai ser pepinos. Tá bom? Então, letra E. Pepinos serão pepinos, cujas sementes serão de pepinos, ou seja, que darão origem a novos pés de pepinos, Cucumis sativus. Tá certo? Então, a letra E é a resposta. Você tem sempre que lembrar que os frutos que serão produzidos aí, eles vão vir
sempre da planta doadora, ou seja, do enxerto, daquela que veio o explante. Se fosse o contrário, se esse pedaço aqui do pé de abóbora tivesse sido levado para cá, aí nasceriam abóboras, tá bom? Então, se atenham aí a esse detalhe. A nossa quinta questão aí dessa lista também de propagação vegetativa, tá? É uma questão aí da Federal do Rio Grande do Norte, 2013. Para aumentar a produtividade, uma prática comum na horticultura é a clonagem dos vegetais. O uso dessa técnica permite que, através de tecidos meristemáticos de uma planta matriz, vários clones vegetais possam ser obtidos. As etapas dessa técnica estão representadas na figura seguinte. Então, isso aqui está falando sobre a micropropagação. Então, por exemplo, tem plantas que você tenta a estaquia, não dá certo. Tenta alporquia, mergulhia, enxertia, nada dá certo. Então, uma forma de poder dar certo seria a micropropagação. Só que essa é mais onerosa. Ela precisa de laboratório, de reagentes. Então, ela é mais cara, beleza? Já envolve aqui o que nós chamamos de técnicas de biotecnologia, tá bom? Então, veja só. Nessa etapa 1 aqui, o que ele está mostrando? Você tem aqui a raiz da cenoura. Dessa raiz aqui foram tiradas aqui algumas células meristemáticas, certo? Então, você tem ali na raiz, por exemplo, o periciclo, que apresenta células meristemáticas nesse tecido. Bom, aí essas células meristemáticas foram transferidas para um tubo de ensaio, onde aqui você tem uma solução nutritiva, onde são colocados aqui alguns hormônios vegetais, como por exemplo as auxinas, giberelinas. Nós vamos falar sobre esses hormônios em fisiologia vegetal. Então, esses hormônios vão estimular aqui essas células meristemáticas a se multiplicarem, tá? E formar aí um embrião de planta, tá certo? E aí o que acontece? Deste embrião aqui vai começar a surgir aqui uma raizinha, umas folhagenzinhas, uns primórdios foliares, tá certo? E aí o que acontece? Isso aqui pode ser transferido para pequenos, eles chamam de ninhos, são pequenas covinhas, onde você coloca ali, claro que você não está só apenas com um único tubo de ensaio, que são dezenas, centenas de tubos de ensaio. E aí a partir de um único explante aqui, você pode produzir centenas de clones com raízes e folhazinhas, que depois você pode transferir isso para o solo, tá? Ou transferir para uma cova intermediária antes de ir para o solo, para a sua plantação, tá certo? E aí na etapa 3, essa cenoura, esse embriãozinho já soterrado, vai produzir lá a cenoura, vai produzir folhas, flores, né? A cenoura também tem flores, só que nessa planta aqui o que tem valor comercial não são os frutos nem as flores dela, o que tem valor comercial nela é a raiz, é a cenoura. Mas o pé de cenoura tem flor também, tem frutos, tá bom? Mas a gente não come o fruto da cenoura, a gente come a raiz da cenoura, beleza? Bom, e aí pergunta o seguinte, considerando essa técnica da micropropagação, responda as questões abaixo. Letra A. Explique por que nessa técnica utilizam-se tecidos meristemáticos. Por quê? Porque os tecidos meristemáticos eles têm alta atividade mitótica. Então, você quer multiplicar células. Então, você usa células meristemáticas. E outra, as células meristemáticas elas vão originar todos os outros tipos de células, todos os outros tecidos da planta. Por isso que você utiliza aí o cultivo de células de tecidos meristemáticos, como por exemplo do periciclo da raiz. Letra B. Identifique o processo biológico que está representado no início da etapa 2. Aqui ele está mostrando a mitose, a divisão celular do tipo mitótica. E explica a importância desse processo para a obtenção do resultado da etapa 3. Essa multiplicação vai fazer com que esses indivíduos aumentem o seu número de células e, consequentemente, isso vai levar à diferenciação
dos órgãos da planta, raiz, caule, folha, flores, frutos, tá bom? Então essa é a importância aí dessa etapa para esse resultado aqui, que é o que você quer, são novas cenouras, novos pés de cenouras, ok? Então vamos passar aí para a última questão, questão 8 aí dessa mesma lista de propagação vegetativa, uma questão aí da Unesp de 2012. E aqui ele fala de maneira geral aí dos 4 tipos de macropropagação. As figuras apresentam diferentes mecanismos que um agricultor pode empregar para promover a propagação vegetativa de algumas espécies vegetais. E aqui ele fala da estaquia, que eu expliquei para vocês. Consiste em você cortar aqui um ramo caulinar e plantar esse ramo, onde vai desenvolver aqui uma planta filha idêntica à planta mãe. Aqui a mergulhia, que consiste em você mergulhar, ou seja, soterrar um ramo caulinar para que se desenvolva nesse ramo raiz. Depois você vem e secciona e você tem uma planta filha a partir idêntica aqui a uma planta mãe. A alporquia, que é você fazer um corte no ramo caulinar, em vez de separar totalmente no início, você faz um corte, amarra um saco com areia, espera desenvolver raiz e depois planta essa muda com raízes já estabelecidas. A alporquia, o que eu costumo dizer, é uma estaquia melhorada. E nós temos a enxertia, que consiste em você fazer o transplante de um explante e inserir ali no tronco, no caule de uma outra planta. Tá? Essa planta que recebe, nós chamamos de porta-enxerto ou cavalos, e aqueles enxertos você chama também de cavaleiros, tá certo? Inclusive você pode botar aí mais de um cavaleiro naquele porta-enxerto, e aí tem a possibilidade, por exemplo, de surgir aqui um enxerto que vai produzir dois frutos diferentes, tá bom? Agora, para que esse transplante dê certo, é necessário que exista uma proximidade evolutiva aí entre o porta-enxerto e o enxerto, ou seja, entre o cavaleiro e o cavalo, no mínimo ser ali da mesma família. Quanto mais próximo evolutivamente, maiores as chances de dar certo o processo. Bom, sobre esses 4 métodos de propagação vegetativa, pode-se afirmar corretamente que, vamos começar a analisar aqui pela letra E. Na enxertia, é importante que o tecido meristemático do enxerto não entre em contato com o tecido meristemático do porta-enxerto, sob o risco de não se desenvolver. Pelo contrário, tem que ter esse contato entre os tecidos meristemáticos do cavaleiro e do cavalo. Senão, não tem chance aí como ocorrer essa fusão. Então, errada a letra E. Letra D. Na alporquia, a nova planta será um clone da planta que lhe deu origem, exceto pelo fato de não poder desenvolver a reprodução sexuada. Não, vai sim. Essa planta aqui ela vai produzir flores, frutos, ou seja, ela pode fazer reprodução sexuada perfeitamente, tá certo? Então, letra D está errada. Letra C. Na mergulhia, que é esta aqui, a nova planta produzirá apenas a parte vegetativa e não desenvolverá frutos ou sementes. Qualquer uma dessas técnicas aqui, o indivíduo, a muda, ela vai formar flores, frutos, sementes, normalmente, tá? Então, o mesmo erro da C está na D. Letra B. Na estaquia, a gema apical, a gema principal, deve ser mantida, sem o que não haverá o desenvolvimento das gemas laterais. Olha, você pode deixar as folhas, até o ideal que você deixe as folhas, tá bom? Mas aqui é o seguinte, se não tiver a gema apical, pelo contrário, as gemas laterais elas vão se desenvolver mais, tá bom? É devido ao que nós chamamos aí de dominância apical, que está atrelado ao assunto de fisiologia vegetal, ao papel das auxinas, que nós vamos comentar em aulas mais à frente.
E a letra A, apenas um deles permite que a mesma planta produza frutos de duas espécies diferentes. Ou seja, tá certo isso aqui, é a enxertia. Permite, por exemplo, aí de você colocar aqui dois cavaleiros ali que produzam frutos ali diferentes. Por exemplo, aqui o cavaleiro ser laranja, o outro limão, tá? Você pode ter um enxerto aí com a árvore que bota alguns galhos bota laranja e outro bota limão, tá certo? Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau.